Oi, Aline. Oi, Boa Carla, boa noite. Boa noite. noite. Eita tema, viu, Aline? Hoje eu já falei das palmadas, já mandaram. Eita, Carla, você falou no assunto palmada, já falou em palmada. Eu falei, pois é, gente, palmada. E aí, você recebeu palmada? Eu acho que eu não, viu? Eu não fui uma criança assim de. Os limites não eram dados assim na palmada, não, né? Porque eu sou de família, assim, mistura de famílias, mas meu padrasto, que tinha um olhão assim azul, assim, imenso, bastava ele olhar pra gente. Então não precisava palmar. O olho dele a gente entendia tudo. E acho que começou muito cedo. A questão, acho que na primeira, logo quando a gente era bem pequeno, a gente Sim. entendeu ali quem era a autoridade da casa. Então a gente, na verdade, tinha muito medo, né? O limite Sim, era que a gente se comportava mais ou menos, né? Que a adolescência, adolescência é sempre adolescência, acho que em qualquer época, né? Os verdade. adolescentes têm as suas rebeliões. A gente se rebelou na adolescência, ele fez uma palmatória na adolescência. Ele mandou fazer uma palmatóriazinha de madeira, mas aí já não surtia efeito, porque vinha, a gente levava na brincadeira, sabe? Ria a noite inteira escondido, essa palmatória. Mas hoje a gente está, Aline, hoje tudo não tem comparação, é tudo, Verdade. é outro mundo, outra Sim, realidade, outro tempo, né, sim, Aline? Para sem dúvida. adolescência é outro período, 16, 18 anos, a gente está fora de casa trabalhando Uhum. e se não tinha já Sim, filho, estava criando, né? sim, é verdade. Então a gente está em Eu, outra época. Conta aí pra gente, Aline. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho, porque tem muita gente aqui que não te conhece. boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para mim é uma alegria estar aqui hoje com você, Carla. Você sabe que seus convites são sempre convocações para mim, então Bora. eu me sinto muito grata e feliz de estar aqui. Bom, então eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, sou gestalt terapeuta. Tenho hoje um atendimento voltado, né, assim, para crianças, adolescentes e adultos. E tem sido uma temática, acho que pela experiência pessoal, né, por estar no lugar de mãe, Agora é mãe, também né? Então. e também por ter me sentido assim nesse desejo de estar diante dessas experiências, né? Que é a experiência atual da infância e a experiência atual da adolescência, que eu tenho mergulhado um pouco nessas questões, né? E aí eu confesso que quando a gente conversou sobre o que seria essa conversa de hoje, você me propôs o tema e a gente ficou de falar sobre os limites. Eu pensei muito sobre como que a gente poderia hoje conduzir aqui, né? Assim, o que eu poderia trazer para contribuir hoje. Porque, embora pareça uma temática limitada, né? Porque muitas vezes a impressão que a gente tem de limite é o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, e como nós podemos fazer para que os nossos filhos cresçam. Eu vou começar a polêmica, tá certo? Porque não tem como Tá falar disso. ótimo. Não tem Polêmica. como falar Bem-vinda à disso polêmica. sem que a Mas gente olha, deixa eu te dar. toque. Seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda e muito grata por ter acolhido a convocatória, né? O convite. Porque a semana, acho que foi a semana anterior, Paty esteve aqui, que é uma terapeuta formada, e Sim, ela falou de um livro que ela fez, né, a Nájila, e ela tocou nesse sim. assunto, as Uhum. crianças e o tempo que eles estão dos computadores, nos celulares, né, e como é que os pais podem. E ela fala do livro alguns direcionamentos, algumas questões que ela levanta com isso, né? Então, aí a gente já ficou todo mundo aceso já para se preparando para receber você. Então, muito grata, tá? Eu sei que vai Sim. ser. Pode começar. Vamos lá, polêmica. Vamos lá. Na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, quando a gente fala de limite, a gente fala de quê? Né? Então, assim, que conceito é esse que a gente tem de limite? Né? Porque, assim, é lógico que existem regras sociais que precisam ser introjetadas nos sujeitos, e a partir daí é que a gente entende o que é essa convivência na sociedade, o que é essa convivência com o outro, o que pode e o que não pode, né? Assim, essa difícil tarefa do educar
é justamente entendendo isso, né? Então, assim, onde eu estou, para que eu estou, diante de quem eu estou. Então, assim, eu acho que são todas essas questões que a gente vai pensando quando a temática é o limite, né? E aí, eu acho que tem um ponto disso que eu gostaria já de trazer logo na introdução, que quando a gente entende que uma criança tem limite, quais são os sinais que são dados para a gente, para que a gente possa, então, dizer, não, realmente, essa criança aqui é uma criança com limites. É baseada em quê? Né? E aí, assim, eu acho que uma coisa que talvez que me chega quando a gente pensa sobre isso é que, geralmente, as crianças boazinhas são crianças que, ao olhar social, são crianças que têm limites. Né? Porque são Crianças adequadas, né? e... Adaptadas, né? Crianças bem adaptadas. Exatamente, perfeitamente adaptadas, que não fazem birra, né? Que não gritam, que não batem, que não mordem, né? Só que essas crianças bem adaptadas, como você está dizendo, dentro desse olhar que a gente está trazendo, são crianças que não estão conseguindo vivenciar o tempo de cada coisa. Então, assim, quando a gente pensa no limite, eu acho que o ponto importante é a gente pensar qual a fase do desenvolvimento que essa criança está e o que para ela, naquele tempo, diante da condição cognitiva dela, diante das necessidades dela, é preciso ser posto para que ela possa ter um desenvolvimento saudável e para que a convivência dela com os pares possa ser a melhor possível. Né? Só que não existe uma resposta única para isso. Assim, se você me perguntar o que eu tenho que fazer, né? Assim, como eu tenho que fazer para que isso se dê, essa resposta ela não é única, porque não existe um único direcionamento para isso. Né? As famílias elas são muito peculiares, então essa questão do limite, ela também vai variar de família para família. Né? Então, assim, ela vai variar de sociedade para sociedade, ela vai variar também para aquilo que foi introjetado pelos pais como limites e aquilo que os pais entenderam que é necessário projetar e colocar para essas crianças. Então, assim, quando a gente fala de limite, a gente fala de um montão de coisas, né? E todas essas coisas precisam ser consideradas nessa tarefa tão árdua. Eu sempre digo que são as dores e as delícias do educar mesmo, né? Do maternar. Então, assim, acho que um ponto importante disso é quais são as coisas dentro da relação com meu filho ou com a minha filha que podem ser negociáveis e quais são as coisas que não podem ser negociáveis. Né? Então, assim, por exemplo, existe uma questão sobre escolher roupa. Vou partir do simples, tá? Então, assim, ok, melhor. Começar do simples, vamos lá, do simples. E a vida é feita também de coisas muito simples e às vezes a gente se engasga justamente no simples, né? Exatamente. Então, existe essa questão sobre a criança pode ou não pode escolher a roupa que ela vai usar. Né? Então, assim, se a criança entra no quarto, abre a porta, abre o armário dela e diz que ela vai usar short florido e blusa listrada, ela pode ou não pode? Né? Então, assim, dizer não é colocar limites. Então, assim, então vai depender. Para algumas famílias, dizer não é colocar limites. Né? Mas, assim, por exemplo, esse é um limite que eu escolho não colocar para minha filha. Ela escolhe a roupa que ela vai usar para ir para a escola, ela escolhe a roupa que ela vai usar para ir para a casa dos avós, para brincar com os amiguinhos, tudo isso ela escolhe. Mas pode ser que um dia ela vá para um casamento, por exemplo. E pode ser que nesse dia que ela vá para o casamento, ela queira ir de short listrado e blusa de zebra. E pode ser que eu diga para ela, e blusa florida, pode ser que eu diga para ela, não, filha, hoje quem vai escolher a sua roupa sou eu. Né? Porque hoje a gente precisa ir diferente para esse lugar, não dá para ir com essa roupa. Mas eu posso dizer para ela, eu tenho essas duas opções aqui. O que você Falhou um pouquinho, deu uma congelada, né? Então, assim, ela pode escolher se ela quer usar uma ou se ela quer usar outra. Voltou. Voltou? Então, assim, ela pode escolher se ela vai usar uma ou se ela vai usar outra. Talvez
Isso também é limite, mas é limite Claro. com amorosidade, né? E auxiliando a criança a construir essa ideia de independência e de poder de escolha. É uma forma de empoderar a criança. E é esse o cuidado que a gente precisa ter também, né? Porque muitas vezes, na forma como esse limite é imposto, muitas vezes na maneira como essa condução é feita, o recado que se pode dar para essa criança é: você não tem condição de escolher e você não tem autorização de expressar o que você sente. E é esse o recado que a gente não quer dar, né? Então, assim, quando uma criança cai e se machuca, por exemplo, né? Quando uma criança cai e se machuca, a criança chora, é lógico. E quem somos nós para dar uma proporção, né? Para dizer se ela está chorando proporcionalmente ou não à queda que ela teve. Mas o que se fala geralmente? Não foi nada, não, passou, né? Porque se acha que com isso a gente contém ali aquela expressão, né? Então, assim, não dá muita margem para que a criança transforme aquilo que é aparentemente simples numa coisa grande. É uma forma de limite. Só que quando eu digo para minha criança passou, não foi nada, eu estou dizendo para ela que a dor dela, a dor que ela sentiu, não é uma dor que vai ser validada, né, pelo outro, por quem está, né, quem tá junto com ela, pela rede que ela tem. E estou também invalidando o sentimento que ela teve em relação àquele evento, né? Que assim, que pode ter sido uma coisa muito simples, mas que ela pode ter se sentido desprotegida, ela pode ter se assustado, ela pode estar efetivamente com muita dor, ainda que aparentemente, né, aos meus olhos de gente grande, pareça que não é tão grande assim. Né? Então, assim, a gente precisa ter uma série de cuidados para que a gente entenda exatamente por que caminhos a gente está transitando nesse processo. Né? Então, assim, eu acho que esse talvez seja... e esse é o maior desafio mesmo. Né? Então, assim, quando a gente está num shopping, que isso é super comum, e a gente vê uma criança fazendo birra. Né? Birra. Ai, meu Se Deus. fala muito de birra, né? A gente vê a Ai, meu Deus do céu. Se joga no chão e grita, né? E assim, e às vezes bate, e às vezes joga o que está na mão. Quem está olhando? A primeira referência que se faz é: aquela criança não tem limite. Exato. Meu Deus, coitada dessa mãe, desse pai, deixa a criança... Isso. Ou, além dessa penalização da mãe, do pai, né? Meu Deus, que vergonha, que vexame. Além dessa penalização, ainda tem a coisa do julgamento, que é: não está sabendo criar o filho. Se fosse meu, queria ver se estava fazendo isso. Né? Quando, na verdade, a birra, por exemplo, nada mais é do que uma reação esperada em algumas fases do desenvolvimento. Né? Então, assim, a criança faz o que a gente chama de birra porque ela não consegue nomear o desconforto. Ela não consegue dizer em palavras o que ela sente. Né? O que ela sente diante daquela situação, ela não sabe dizer: mamãe, fiquei muito frustrada porque eu não ganhei aquele brinquedo. Né? Ou então, fiquei muito triste porque eu queria o sorvete e você não quis me dar. A criança ainda não sabe se relacionar, né, emocionalmente e cognitivamente com essas circunstâncias. Então, o que acontece? Ela vai para o corpo. É a forma de expressar, é a forma de regular, por incrível que pareça. Né? É a forma como ela consegue se regular. Só que a inabilidade nesse processo não é da criança. Né? A inabilidade desse processo é nossa, é dos adultos. Porque, é claro, cada criança vai responder de uma forma diferente, mas a abordagem não é no sentido de conter a birra, no sentido de fique calado, não grite, não esperneie, como a gente chama. Mas o que é que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Para que você atravesse essa experiência da melhor maneira possível e com menos sofrimento. Só que é claro que isso que eu estou falando aqui, né, existe... Na hora que a criança está gritando ali na coisa no shopping, olha, Aline, é complicado, né? Na hora H, como é que você vai elaborar isso tudo? Então, não é algo que se improvisa, é algo que você já vem trazendo a partir do momento que você bota um filho do mundo. Seria isso, né? Você já vai elaborando as questões, não espera chegar um incidente do shopping center. É algo que é construído.
É um exercício de todo dia, né? Porque assim, porque é claro que eu estou falando aqui do extremo, né? Então, assim, mas essas coisas, elas vão acontecendo um pouquinho todo dia, né? Então, assim, elas acontecem dentro de casa, elas acontecem em vários contextos. Então, assim, se você consegue ter a consciência e se você consegue ter a percepção e o entendimento do que acontece com a criança, a chance de você ir treinando e desenvolvendo essa habilidade, não na primeira vez, mas na segunda, na terceira e na quarta e cada vez melhor, é muito maior, né? Então, assim, é preciso sim entender sobre infância. Quando a gente quer ser mãe, quando a gente quer ser pai, é lógico que não tem como é que se diz, receita de bolo, né? Então, assim, isso não existe mesmo. Mas, assim, adquirir o conhecimento teórico ajuda para a prática, ajuda para o momento em que a gente precisar articular o nosso conhecimento com as nossas sensações e os nossos sentimentos, né? Só que aí a gente entra num outro ponto, Carla, que eu acho que é tão importante também, que é para que a gente consiga se regular do lugar de adulto e colocar o limite de forma amorosa e respeitosa para as crianças, a gente precisa olhar para a criança que nós fomos. Porque a E o gente precisa adolescente. tocar. Exatamente. E os adolescentes que nós fomos, porque muitas das nossas dores, elas ficam ali, né? E são essas dores que acabam sendo postas e projetadas na hora que a gente vê um comportamento, né? Ou uma reação que nos é tão familiar em algum lugar, né? Mas que certamente não foi acolhida da maneira como poderia ter sido para que a gente se regulasse de uma forma diferente diante dos outros, né? Então, assim, eu já vi aqui que tem algumas perguntas, né? Mas, assim, acho que esse é um ponto importante. Que criança eu fui? Que adolescente eu fui? E quem foram esses pais, né? Assim, como foi que eu fui cuidada no lugar de filha? Então, assim, como é que foi que eu fui cuidada no lugar de filho? Cuidado no lugar de filho? Então, me parece que esses são questionamentos, porque existem algumas questões que precisam ser resolvidas para que a gente não acabe repetindo comportamentos de imposição da lei pela lei, né? Do limite pelo limite, desarticulado com a necessidade da criança daquele momento, né? Porque as Ou a crianças... ausência, né, Aline? Ou a ausência também total, né? Os pais que eu percebo que tem muito medo, tem pais que têm muito medo de traumatizar, tem muito medo de fazer algum mal, de fazer com que a pessoa não perca a sua Verdade. segurança pessoal, o seu desenvolvimento, o seu brilho, a sua expressão. Então, aí se ausentam um pouco e aí a criança faz a própria história, né? Assim, sem saber como E fazer essa história. Então, tem esses dois extremos aí, né? é verdade. E eu acho que o cuidado que a gente precisa ter com o excesso é o cuidado que a gente precisa ter com a falta sempre, né? Então, e o grande desafio é a justa medida, né? Porque, assim, essa justa medida, ela nunca vai ser perfeita. A gente nunca vai encontrar aquele equilíbrio, né? Aquela homeostase tão grande a ponto de dizer, eu sei exatamente como estabelecer os limites para o meu filho, né? E eu não cometo falhas nesse processo, porque eu sei o que é bom para ele, porque a gente tem esse discurso, né? Os pais Uhum. sabem o que é melhor para os filhos. Os pais acham que sabem o que é melhor para os filhos, né? E é lógico que cada um dá o melhor que tem. Mas existe muitas vezes uma distância muito grande entre aquilo que eu imagino que é o melhor para o meu filho e aquilo que efetivamente ele precisa receber. E é nesse íntere, né? É nessa lacuna que geralmente os nós acabam se fazendo, que é entre a ausência, na verdade, entre a necessidade e a impossibilidade de sanar aquela necessidade que estava posta naquele momento. Então, eu acho que isso que você traz é muito importante, porque e a gente tem lidado com os extremos, né? A gente tem lidado com as superproteções, com os excessos, mas a gente tem lidado também com as dificuldades em se posicionar, né? Assim, às vezes por medo, como você está trazendo, e outras vezes por falta de tempo, né? Então, assim, porque hoje a gente tem famílias sobrecarregadas, hoje a gente tem aqui
né? Famílias que muitas vezes, por necessidade, precisam, pais e mães e cuidadores de uma forma geral, precisam se ausentar, né, dessa lida de todo dia, digamos assim, por questões que são maiores, e isso, de alguma forma, acaba sendo compensado na presença. E a Pais compensação... separados, né? Que essa compensação aí, às vezes, não consegue estabelecer. Um não sabe de um lado, um acha que é de um jeito, o outro justamente já se separaram por diferenças pessoais, né? E aí, na educação dos filhos, aí há essa esquizofrenização, né? Essa possibilidade, que a não ser, eu estou dizendo assim, quando há uma integração bacana, já não Claro, é fácil, né? Já tem os desafios, claro, né? Quando muito. há desintegração, e aí os filhos vão para a ponta do triângulo, né? Ficam ali servindo quase como um joguete, meio que, às vezes não é nem de propósito, não é nem por maldade, né? Mas as crianças percebem muito, né? Como é que as coisas estão se movendo e como é que elas precisam se situar para obter dos dois aquilo que elas necessitam. Isso, Então, isso. isso também é um desafio nos dias atuais, né, Aline? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que promover diálogo entre os adultos muitas vezes é mais desafiador do que estar diante da própria criança, né? No dia a dia com ela, assim, falando do trabalho terapêutico, né? Então, assim, a gente, que é isso que você diz, promover essa possibilidade de diálogo mesmo, de entendimento, onde eu estou na relação com meu filho enquanto pai, onde eu estou na relação do meu filho enquanto mãe, onde é que a gente se encontra, onde é que a gente diverge, que impactos isso traz para a educação do nosso filho, o que a gente pode fazer aqui para estarmos melhores diante disso, né? Melhores diante disso. Então, tudo isso, sem dúvida, é um grande desafio, né? Então, assim, muito maior em muitas circunstâncias do que estar efetivamente com a criança, ajudando ela a potencializar o que ela tem de recurso para lidar com essas dificuldades, né? Seja ela de que ordem for. Então, assim, é por isso que quando a gente fala sobre educação, nem tanto. Quando a gente fala sobre disciplina, é sempre um desafio. Porque, às vezes, a ideia de disciplina pode estar carregada, né, de uma visão rígida, fixa. Né? O que é certo sempre é certo, o que é errado sempre é errado. Existem algumas coisas que sim, que são universais para o que é certo e para o que é errado. Mas existem outras coisas que não são tão universais assim. Né? Então, assim, acho que existem um ponto que geralmente vem, né? Que alguém até colocou aqui, que as telas, né? As mídias sociais e as telas, de uma forma geral, né? Então, assim, existem algumas famílias que escolhem educar os seus filhos sem que eles acessem telas até uma determinada idade, por exemplo. Né? Então, assim, algumas famílias conseguem fazer isso. Né? Então, criar situações, conseguem estar dentro de um ambiente em contextos onde as crianças, de fato, vão ter distrações, vão ter, enfim, atividades, ou vão saber conviver com o tédio, porque a gente sabe que o tédio também é uma coisa importante. Faz parte. Né? Faz parte da vida, então, assim, vão saber conviver com o tédio. Mas existem outras circunstâncias e para outras famílias, onde a tela é um recurso. Né? É um recurso para que coisas possam acontecer. Né? Então, assim, e aí o que acontece? A gente vai dizer que essa mãe ou esse pai que precisou do recurso da tela, seja qual for, seja por que razão for, de alguma forma não está estabelecendo os limites corretos, porque está permitindo que o filho ou filha esteja diante da tela muito tempo. Então, a partir de que a gente faz essa afirmação? Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado também com isso. É claro que... Desculpa, peraí, caiu aqui. É claro que existem alguns cuidados que são necessários, né? Então, assim, talvez a gente possa discutir mais sobre o tempo de exposição do que a exposição pelo sim ou pelo não, por exemplo. Né? Então, essa também é uma forma. Né? Você quer ver o desenho? Alguns estudos dizem que até os 2 anos o ideal seria que a criança não acessasse nenhuma tela, né? De forma alguma, em função do desenvolvimento do cérebro, né? Então, ok. Mas, assim, depois, vamos imaginar que passou isso. Qual é o tempo
para que a criança esteja na exposição da tela. Existem pessoas e estudos que dizem que é proporcional à idade, né? Então, assim, 3 anos, 30 minutos, 4 anos, 40, e por aí vai, né? Então, assim, é proporcional à idade. Mas isso não é uma regra absoluta, né? Não Claro, são existe só regras tentativas absolutas. de conter isso um pouco, né? De orientar. Exatamente. Mas é claro que é um limite também você estar atento ou atenta ao que o seu filho ou a sua filha assiste, né? Então, assim, saber dizer que desenhos ele vai assistir, que desenhos ele não vai assistir, né? E poder explicar para ele ou para ela a razão pela qual ele não vai ou ela não vai assistir aquele desenho é uma forma amorosa de estabelecer um limite, né? Então, assim, você não vai assistir esse desenho porque nesse desenho tem isso e aquilo que não é adequado para sua idade. Pode ser que ela nem entenda ou ele nem entenda exatamente o que você está falando, mas é respeitoso, né, no momento em que você expõe para a criança as suas razões e você não coloca o não pelo não. Não vai porque eu não quero, né? Não vai porque eu mando e você obedece. Não vai porque enquanto você não fizer 18 anos e não for para sua casa, né? E não cuidar das suas coisas ou não ganhar o seu próprio dinheiro, enquanto você estiver dentro da minha casa, são as minhas ordens, né? Então, assim, isso acaba sendo uma regra, a regra pela regra, né? E a regra pela regra costuma não ser uma forma amorosa de se estabelecer limites, né? Então, é importante que você possa, sempre que o não for dado, que você possa dizer, né, para que e por que aquele não está sendo dado naquele momento. Claro. Isso não Claro. quer dizer que a criança não vai reagir, tá? A criança pode entrar num estado de birra, digamos assim, quando não acontece, né? Mesmo que ele tenha sido explicado de forma muito cuidadosa, de forma muito... Mas você vai estar sendo respeitosa com aquela criança, respeitosa com aquela criança, tá? Então, assim, A criança e o adolescente também, né? Pode entrar naquela reação forte para como se estivesse testando ali a possibilidade dos pais. Mas, Aline, só uma questãozinha ainda dentro disso que você está falando, já que tocou no assunto das telas, né? Então, acho que vale para a questão... Eu acho que essa máxima vale até hoje, não sei, que é um pouco... Os filhos se espelham, olham muito, acho que desde quando são pequenos, quando adolescentes eles querem não ver tanto, porque já foi construído isso, como os pais estão vivendo, como os pais estão lidando com as telas, como os pais estão lidando com as suas finanças, com seus relacionamentos, com funcionários, com pessoas que estão no grau, uma hierarquia maior, subalternos. Eles estão observando pequenininhos e aprendendo com tudo isso, né? Então, às vezes, os pais, como eles não sabem fazer isso, então imagine, se eu fosse pegar uma criança e limitar o tempo dela para a tela, porque ela também precisa fazer uma atividade física, uma prática corporal, uma brincadeira ou uma alimentação mais saudável. Então, como é que eu vou explicar isso para a criança e falar para a criança se na minha prática, na minha vida, nos meus hábitos, está totalmente desregrado, né? Então fica sem por mais que eu dê uma explicação coerente, que eu coloque direitinho, a criança ela fala assim, poxa vida, não vale mais aquela coisa, faça o que eu digo, ou faça o que eu digo, não é isso? Não faço o que eu faço. Não vale mais isso hoje. Não se aplica, né? A gente era muito coagido, mas hoje não se aplica assim. Então, acho que essa questão da coerência, ela é um ponto de desafio hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes, né, esse diálogo, a forma como as coisas vão ser colocadas para a criança, é claro que os exemplos falam mais do que 1000 palavras, a gente sabe disso, né? Não adianta eu dizer para minha filha ou para o meu filho, coma frutas, verduras e legumes, se não é o que eu faço na prática, né? Porque as crianças, elas aprendem com exemplo. Elas não aprendem com o que a gente fala, elas aprendem com o que a gente faz. Né? Então, assim, o exemplo é, sem dúvida, o carro-chefe desse processo todo, para o bem e para o mal. Né? Então, assim, acho que esse é um ponto importante. Mas é claro que a gente adequa isso à fase do desenvolvimento da criança, por exemplo. Né? Eu não vou querer convencer a minha filha de 4 anos que ela precisa fazer exercício físico porque é bom para a saúde. Né? Então, assim, não vai adiantar essa linguagem. Mas eu posso dizer para ela, por exemplo, que a natação é muito legal, que ela adora água,
que ela vai brincar, que vai ter brinquedo, que ela vai aprender a mergulhar, que ela vai ver debaixo d'água, que a gente pode comprar um óculos especial para ela abrir os olhos debaixo d'água e aquilo ficar muito legal, né? Então, assim, eu vou adequando a minha linguagem para que a criança possa também se sentir convocada a estar nisso que eu entendo que é o melhor para ela dentro desse processo, né? Então, assim, acho que esse também é um ponto importante, né? E aqui nos comentários alguém fala sobre obediência, que é outro ponto que é delicado, né? Assim, ser obediente é o que exatamente, né? É assim, é entender que as regras existem, a função delas, por mais que eu não goste, né? Entender a função delas e de alguma forma entender que eu preciso estar sob o controle delas, né? É esse entendimento. Ou a obediência significa eu não posso expressar o que eu penso, o que eu sinto, e fico num lugar passivo diante do outro, dentro de uma hierarquia de quem manda e de quem obedece, né? Então, assim, eu acho que esses são pontos para a gente refletir mesmo, quando a gente coloca, né? Assim, é claro que assim, eu estou colocando questões aqui, né? São pontos para a gente refletir quando a gente pensa, né, até na forma como a gente fala, né? Porque meu filho, ele não desobedece, meu filho é muito obediente, né? O que eu estou falando sobre o meu filho, sobre a minha filha, quando eu digo que ele ou ela é muito obediente? Né? Então, assim, de que maneira isso foi construído? Qual foi a função disso, né? Nessa relação familiar, na vida dessa criança? Então, assim, acho que esses são pontos também para a gente ir refletindo nesse processo. Agora, me diga uma coisa, Aline, você que está do lado de lá, no sentido que aqui a gente está do lado de cá, a maioria das pessoas que estão aqui são pais ou terapeutas ou educadores, né? Então, são adultos querendo entender esse universo para dialogar com esse universo, né? Para que, não sei, para que fique bem, de certa forma, nós e eles, né? Como você recebe esses adolescentes e as crianças? O que é que você percebe de dificuldades neles? Qual o pedido deles, assim, no sentido dessa questão, desse tema de limites? Olha, assim, isso é muito relativo, né? Porque é isso que eu estou dizendo, assim, para vocês, que isso depende do que a gente está chamando de limites, assim, acho que... Porque, por exemplo, frustração, vou trazer um ponto concreto, né? Quando a gente pensa em frustração, existe muito esse discurso. Me lembrei, vou contar uma pequena historinha aqui, só para ilustrar um pouco o que eu estou trazendo. Certa vez eu estava indo para um determinado lugar, minha filha tinha 2 anos, estava indo para um determinado lugar com ela, e aí, assim, tinham outras pessoas no carro, pessoas conhecidas, e ela invocou que ela queria escutar uma música que tinha 1 minuto e meio. Só que esse trajeto que a gente ia fazer era um trajeto de 40 minutos. E ao longo desses 40 minutos só servia essa música, que tinha 1 minuto e meio. E eu fiquei repetindo a música de 1 minuto e meio até a gente chegar lá, né? E aí, quando a gente chegou no lugar, uma das pessoas que estavam junto questionou assim: como assim? Né? Sua filha não pode se frustrar? Quer dizer que 4 pessoas no carro tiveram que ficar sob o controle de uma criança de 2 anos porque ela não pode se frustrar? E aí, assim, é lógico que eu estou falando sobre a minha perspectiva, não estou falando de certo e errado, né? Estou trazendo sobre o meu olhar, assim. O que eu coloquei foi, de todas as pessoas que estavam nesse lugar hoje, esta criança de 2 anos era quem tinha menos condição de lidar com a frustração de não ter a musiquinha dela de 1 minuto e meio, porque ela já estava na cadeirinha, né, sem saber para onde ela estava indo, com gente estranha. Então, por que eu não daria a ela? Por que eu não ia oferecer isso para ela, né? Esse ponto de conforto, já que não estava me doendo, já que para mim não estava fazendo diferença, não estava fazendo mal a ninguém, né? Então, assim, eu acho que esses são os pontos. Então, assim, uma das coisas, eu estou trazendo isso porque frustração costuma ser uma coisa. Porque ele não sabe lidar com a frustração, ou ela não sabe lidar com a frustração. Né? Então, assim, estamos aqui para que ele ou ela aprenda a lidar com a frustração. Né? Mas, assim, quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Né? Então, assim, perder é chato para todo mundo. Então, por que eu quero que o meu filho de 6 anos fique feliz, passivo, né? Tranquilo, porque perdeu aquele jogo, que ele estava muito empolgado, que ele estava fazendo de tudo, que ele estava se esforçando muito para dar conta, né? De ganhar aquilo. E aí ele perde, ele diz, não quero mais brincar, não quero mais jogar.
esse jogo não serve. Então, assim, eu fico pensando diante disso, que pedido é esse? Assim, será que necessariamente isso é um problema? Porque o que eu estou querendo dizer com isso, Carla, é que eu não vejo nas crianças, geralmente, é lógico que algumas crianças são mais sensíveis aos limites, outras crianças são menos sensíveis aos limites, a gente sabe disso. Inclusive, existem transtornos, né, que fazem parte disso. A gente não vai entrar nessa seara aqui, né, mas existem, né? Inclusive tem agora um que está bem famoso, que é o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, né? Esse está na crista da onda, assim, que são as crianças que de fato não conseguem se adequar. Mas geralmente a gente está falando de coisas que fazem parte do desenvolvimento. A gente está falando de situações que fazem parte do desenvolvimento e que, com um manejo adequado, a criança consegue lidar muito bem com as situações e com as circunstâncias. Então, assim, quando as crianças chegam, a questão muitas vezes não é o limite, porque isso é aprendido. Na verdade, é muito mais uma questão relacional, não é da criança. É isso que eu estou querendo dizer. A questão não é da criança, a questão é da relação. Então, assim, quando a gente entende qual é a questão da relação e quando a gente entende qual é a criança chegou com um sintoma específico. Quando eu consigo entender qual é a função daquele sintoma para aquela criança e quando eu consigo entender qual é a necessidade daquela criança, eu tenho um caminho, tá? Mas, lógico, não é fácil. Não estou dizendo que isso que é um passe de mágica, né? A gente descobre isso e de repente tudo se transforma. Porque aí a gente precisa voltar para os cuidadores e dizer: o que eu vejo é isso. Vocês estão me dizendo que está faltando limite, ou que ela não sabe lidar com o limite. Mas e vocês? Como vocês lidam com o limite? Né? Como é que o limite vem na vida de vocês? Como foi colocado o limite para vocês quando vocês eram crianças? Né? Como vocês repassam o limite? Na relação de vocês dois, enquanto casal, se a gente estiver falando de um casal, né? Na relação de vocês dois ou de vocês duas, enquanto casal, como é que o limite transita entre vocês? Porque tudo isso é o que vai estar, né, posto para essa criança que chega aos consultórios. Então, eu acho que esse é o ponto. A questão nunca é exatamente da criança, né? A questão é sempre uma questão, um produto de uma construção que é relacional. Então, assim, não sei se eu respondi o que você está perguntando, mas eu não Não, vejo... acho que tá. Tá interessante, tá interessante. Agora, assim, e você já me puxou para uma outra questão aí, que eu acho que você falou, o que é limite, o que é limite? Eu acho que existe um desejo nos pais de que seus filhos, vamos lá, vou abrir isso, que sejam felizes, né? Então, que sejam, alguns falam que sejam ajustados socialmente, que eles saibam respeitar os espaços do outro, né? Que eles saibam, assim, ser pessoas, se diz, do bem, né? Pessoas conscientes, pessoas autênticas, que se expressem, pessoas educadas, Claro. gentis, mas que buscam, reivindiquem o seu espaço, o seu direito. Então, o desejo é que os filhos vivam bem inseridos numa sociedade, mas sem se normatizar, sem ficar sem aquela coisa massificada, sem aqueles robozinhos, né? Mas, então, dar os limites, assim, como é que você vai dar os limites no sentido de oferecer uma contenção para que essa pessoa viva bem numa sociedade, numa comunidade, sem, assim, enquadrá-la, sabe? Então, para você, isso passa por um processo de conhecer as necessidades do seu filho, as necessidades, as raízes das necessidades, aprender a negociar, ser um mediador entre essas necessidades e a realidade social. Seria isso um pouco? Exatamente, exatamente. Eu acho que esse é o segredo e esse é o desafio. Porque a sociedade impõe regras que precisam ser introjetadas, a gente sabe disso, né? Não dá para cada um fazer do seu jeito. Aliás, até dá, mas a gente precisa entender que existem consequências que estão postas, né? E talvez essa pouca adaptabilidade, talvez essa não inserção social seja uma consequência das pessoas que não conseguem se adequar a isso, a regras que são postas, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. De forma alguma é dizer a criança cria os seus limites e os seus caminhos e os pais vão ficar aí reféns dessas situações, né? Não é isso, mas assim, é compreender
em que momento eu faço cada coisa. Eu acho que isso é muito mais importante, né? Então, assim, por exemplo, a roupa que a minha filha usa com 4 anos é negociável. Se ela vai tomar o remédio quando ela está doente, não é negociável, né? Então, assim, isso é um limite na minha perspectiva, né? Então, assim, e é claro que à medida que ela vai crescendo, uma outra coisa. Eu estava brincando com ela de jogo da memória. E aí o que aconteceu, assim? Ela acertava o jogo, ela acertava, virava uma carta, não é? Ela virava outra, ela virava outra, ela virava outra até ela acertar, né? Eu fui vendo como é que ela estava fazendo. A primeira vez eu deixei ela fazer dessa forma. Na segunda vez eu disse, filha, você só vai poder virar mais 2 vezes. Então ela errou a primeira, eu disse, você vai poder virar mais 2 vezes. Ela virou mais 2 e ficou. E ficou tudo bem. Da terceira vez, eu fiz, filha, agora você só vai poder virar uma vez. Aí ela virou a primeira cartinha, não era, ela virou a segunda cartinha, não era, e a gente continuou jogando. Até que chegou a hora em que ela entendeu que o jogo era cada um vira 2 cartinhas e vê se acerta ou se erra. Ela conseguiu entender. Mas eu não precisei dizer para ela, não é assim que se joga, né? Você tem que respeitar que você só pode virar uma vez, né? Então, assim, a questão é como você fala isso para a criança, a questão é como você comunica esse limite para a criança. Porque quando a gente joga com a criança, a gente está ali, na verdade, exercitando um monte de coisa. Troca de turno tem a ver com limite, né? Que é a minha vez e a sua vez. Isso é troca de turno. Então, esse é um exercício. A criança precisa entender que ela faz a hora dela e que a outra criança vai fazer na outra hora. E quando eu exercito isso com ela e ela introjeta isso, isso quer dizer que ela vai levar isso para outros lugares. Se eu estivesse jogando com uma criança de 8 anos, certamente a forma como eu ia me posicionar diante disso era diferente. Então, aqui, o desafio é, as regras são postas, a sociedade, né, para que a convivência em sociedade seja uma convivência boa, de qualidade, essas regras precisam ser introjetadas, não tenho nenhuma dúvida disso. Existem coisas universais que são certas e que são erradas, mas existem formas dessa construção se dar. E essas formas, elas vão se adequando ao longo do desenvolvimento, a depender da condição que a criança tem em cada momento de compreender, né? Então, assim, eu acho que essa paciência, esse entendimento também é um desafio, porque eu não posso querer que a minha criança de 2 anos haja como se ela tivesse 6, né? Que ela entenda. Porque tem coisas que não vão passar por esse entendimento cognitivo, né? Então, assim, e aí se a gente vai para as outras coisas, né? Como é que eu educo, então? Se a criança entende o limite, ela sabe que aquilo é errado, ela fez. O que eu faço diante disso? E aí uma vez eu escutei uma mãe dizendo, conversei uma vez, não deu certo. Conversei 2 vezes, não deu certo. Convidei não sei quem para conversar, não deu certo. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Eu fiz, vem cá. Bati porque eu não sabia mais o que fazer. Então, assim, às vezes a palmada vem, vou dizer às vezes, mas na minha perspectiva é sempre, tá? Me parece que a palmada vem na ausência de recursos de lidar de outra forma. Porque veja só, Carla, se bater resolvesse, as pessoas apanhavam uma vez só na vida, não era não? Porque ninguém gosta, né? É assim, todo mundo sofre. Só que não é isso. Pelo contrário, o efeito colateral é muito mais danoso, né? Porque assim, às vezes a criança, aquilo virou algo tão rotineiro para ela que ela prefere ter a experiência, mesmo sabendo qual vai ser a consequência, mas ela vai ter a experiência, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado também no que isso vai se transformar, né? É lógico que nem sempre o diálogo, né? Assim, eu entendo que nem sempre o diálogo é algo que é possível no sentido de ser organicamente compreendido naquele momento, como você falou, né? Mas assim, se eu não consigo conversar agora com meu filho ou com a minha filha, eu posso me retirar daquela cena naquele momento, né? Eu posso me retirar, me acalmar, para que a minha impulsividade não chegue na frente, né? Então, eu me retiro, me acalmo. Às vezes ela vem falar comigo, eu digo, não, peraí um pouquinho que eu preciso respirar, tá? Me dá um minuto, né? E aí vai pro banheiro, vai para algum lugar, se acalma e volta.
Porque às vezes essa retirada, ela foi suficiente para que as coisas pudessem achar um lugar melhor, não só para a mãe, ou para o pai, ou para o cuidador, mas para a própria criança, ou para o próprio adolescente, né? Então, assim, Às o vezes parece difícil... que bateu uma frustração, né, dos pais, né? Ele está frustrado porque ele não está conseguindo. Antes não. Eu não apanhei quando era criança, mas estou dizendo, outras pessoas na minha geração já apanharam muito, não tinha essa coisa de, essa era a linguagem, essa era a É, forma de se educar, de dar limite, de ver certo ou errado, de tudo era pumba. Não escutou, olhou e não fez, ou e tal, quem regulava tudo isso eram os pais, não era a criança, a intenção não era que a criança mostrasse a sua voz no mundo, né? Quem dava a direção, depois quando você fosse adulto, você dava o seu grito, mas eram os pais. Então a gente está num outro momento. Então, o pai e a mãe às vezes carregam essa frustração de realmente não saber como fazer. E dá muito mais trabalho. Dá né? muito mais trabalho, você precisa de mais tempo de dedicação, de mais escuta para poder deixar que ele fale, para entender essa questão aí de você adaptar o seu cérebro também, o seu conhecimento, para ir para um outro estágio de entendimento do que é o desenvolvimento cognitivo daquela criança. Agora, Exatamente. isso falando da criança. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, Aline. E aí, a gente aqui, né, não conseguiu, tá agora entendendo essa coisa de como educar filhos. Os filhos estão tudo adolescente e cada um no seu mundo, um caos dentro de casa, não tem lei, não tem nada, ninguém respeita ninguém, assim, até inverteram-se os papéis, né? Os filhos é quem manda e a pessoa não teve, chegou agora, e aí, tá tudo perdido? Tá tudo perdido? Ainda tem jeito? Como é que você faz com meninos e meninas de 14, 13, 15, 16 anos em casa, com um monte de informação, que sabe mais de tudo do que dos próprios pais, para poder dizer assim que nós ainda somos os seus pais, né? A gente ainda está colaborando no seu processo de desenvolvimento. Como é, Aline? Se você não fez Ah, eu, isso quando era criança, e aí? assim, eu nunca acho que está tudo perdido, né? Assim, eu acho que sempre tem um caminho. Agora, é claro que à medida que a faixa etária vai avançando, talvez as dificuldades dessa adaptação possam ser maiores. Mas me parece que nunca vai ser um trabalho só com esse adolescente, porque a questão não é se ele não teve até aqui, não serei eu, né, no meu lugar de terapeuta, que vou dizer para ele o que é, porque não é a minha função. A minha função não é estabelecer limites para ninguém, eu não estou aqui para isso, eu não estou a serviço disso, né? Mas assim, se os pais dizem para mim é o seguinte, até hoje a nossa vida foi desse jeito e agora a gente está começando a achar que existe necessidade de uma postura diferente. A gente vai começar por eles, né? Então a gente vai começar pelos sistemas de cuidadores, porque a mudança de postura precisa vir deles inicialmente, né? Porque assim, essa hierarquia, sim, ela funciona, né? E ela funciona porque existem pessoas que dentro, se espera pelo menos, né? Que dentro de uma experiência maior de vida, né? Dentro de uma cognição um pouco mais construída, mais consolidada, tem mais recursos para lidar do que alguém que tem uma faixa etária menor. Então, a gente considera isso. Então, assim, se há essa disposição, não me mande seu filho para eu consertar. Eu acho que a gente pode resumir dessa forma. Não adianta você me mandar o seu filho para eu consertar, seja criança ou seja adolescente, porque não vai rolar, porque não é essa a minha missão. Agora, se você quiser, nesse processo, que eu esteja junto com vocês, para que a gente entenda o que pode ser melhor para todo mundo, para que todo mundo possa estar de forma mais confortável nessas relações, aí sim, né? Então, assim, mas essa transformação, ela não vai acontecer sem desconforto. Vai rolar. Vai ter desconforto aí para todos os lados, né? Então, e aí talvez a presença do terapeuta nesse momento seja também um auxílio para ajudar e amparar esse trajeto, que é sair desse lugar de desconforto para o lugar do conforto, caminhando e sentindo cada vez um desconforto, muito mais do que está aqui. Porque aqui é um desconforto que eu conheço.
Tá ruim, mas eu conheço, né? Então, para eu chegar no bom, né, sobre a minha perspectiva, para eu chegar num lugar melhor, eu vou precisar, né, fazer coisas que vão me tirar do meu lugar comum. E vai ser doído, e vai ter muito grito, e vai ter muita porta batendo, e vai ter muito choro no meio, né? Então, terão muitas reações. Mas, assim, é possível. Com esforço, com dedicação, é possível. Mas vai ser desafiador. Isso aí é lugar comum. Tá? Vai ser muito desafiador, Imagino, vou viu? ser Porque você sincera. se acostumou. Imagine, a gente adulto, quando conhece as pessoas, a gente vê pessoas adultas que quando vão mudar o comportamento, onde todos os familiares, todo mundo adulto e tal. A família toda chia quando aquela pessoa começa, porque já estava tudo ajustado no desajuste, no desequilíbrio, sempre alguém puxando uma carga maior, e aquela pessoa vem para um outro lugar, desestabiliza, né? Força todo o restante a uma nova forma de funcionar, já há uma reação. Imagine com os pais que vinham ali, ou conivente demais, ou ausente demais, né? Ou autoritário demais, né? Sempre demais em algum lugar, sem saber, ninguém está culpando ninguém, nem julgando nada, mas Claro, vem claro. assim, e aí de repente os filhos falam, o que é isso aqui que está acontecendo agora? Que regras? De onde veio essa mudança de regras aqui agora? Quem inventou isso, né? Quem inventou isso? Eles vão fazer uma reação. Agora, eu tenho outra pergunta para você. Aline, no caso, nós sabemos que as crianças, adolescentes, os menores, né, menor de idade, sempre precisa de uma autorização de um pai ou uma mãe para fazer a terapia, né? Então, no caso, quando um adolescente, não foram os pais, e muitas vezes são os pais que enviam para a terapia, falam, vá para a terapia porque você está insuportável, não está desajustado, não sei o quê. Mas Sim. tem acontecido muito de adolescentes pedirem a terapia. E aí, Uhum. como é que você. E eu vejo que alguns terapeutas, assim, se não há uma adesão dos pais no processo, aquele adolescente solicitou, o pai e a mãe autorizou, né, que ele fizesse aquele processo, passasse por aquele processo terapêutico, mas eles não querem, assim, se envolver nisso. A iniciativa dele, deixa ele ir. Ainda assim, você acha que é possível se fazer um trabalho que tenha um resultado? O ideal seria mais um contexto desse. Olha, Carla, eu gostaria muito de ter uma resposta assim muito direta para sua pergunta, né? Mas não dá para responder de uma forma tão direta, porque assim, existem algumas situações em que a presença dos pais vai ser. Na verdade, o ideal é que a presença dos pais sempre aconteça, né? Porque a gente costuma dizer que trabalhar com crianças e com adolescentes é um trabalho em conjunto. Inclusive, eu costumo dizer que eu sou uma co-cuidadora, né? Porque assim, eu estou junto no cuidado. E para que haja de fato um resultado, é preciso que também aconteça um esforço conjunto. Mas às vezes esse esforço conjunto não vem, né? E quando esse esforço conjunto não vem, a avaliação que eu preciso fazer do meu lugar de terapeuta é, mesmo sem a presença desses pais, o que eu garanto para esse adolescente dentro do contexto terapêutico é de fato terapêutico para ele, para sustentar o processo? Porque se eu perceber ao longo desse processo que ele ganha algo estando lá, eu acho que é possível se manter, ainda que os pais ou cuidadores não se coloquem de forma tão ativa nesse processo. Mas, se for um processo onde a presença deles seja, assim, o cerne da questão, né, talvez não dê para flexibilizar isso. Então, assim, é difícil responder porque a presença dos pais vai ser sempre Sim. importante. Mas a avaliação que eu vou fazer, na minha prática, a avaliação que eu faço é: o que esse adolescente ganha estando aqui? É terapêutico para ele a ponto de sustentar isso, ainda que esses pais não se impliquem no processo? Sim. Por quanto tempo? Né? Porque assim, isso é uma coisa que eu preciso reavaliar o tempo inteiro. Porque ainda que eu conclua que sim, ele tem ganhos terapêuticos com aquilo, vai ter um limite para aquilo. Né? Eu não consigo sustentar um processo desta forma por um longo espaço de tempo. Então, em algum momento, a ausência dos pais vai ser, sim, um ponto que talvez inviabilize o processo. Né? Mas eu não acho que isso seja categórico como uma regra. Né? Os pais não estão se implicando necessariamente, eu encerro o processo. Então, acho que eu respondi, né? Eu acho que é mais ou menos Sim, isso. perfeito, perfeito, perfeito.
Ô, Aline, eu tenho uma outra pergunta também para fazer para você, né? Eu não sei como é que eu vou elaborar essa pergunta, que talvez eu vou incomodar muita gente aqui. Então tá. Então eu Eu não sei vou como é que eu alinhando vou aqui. elaborar, né? Porque Tá. talvez essa pergunta ela vai para alguma classe social específica, porque a gente tem essa questão É. também. É uma questão, Uhum. a educação, as relações, tudo tem bases culturais, e dentro dessas bases culturais comuns, a gente está numa cidade como Salvador, e nós temos, no mínimo, umas 3 ou 4 faixas socioeconômicas aí. E que a Verdade. realidade desse lidar com os filhos nessa vai ser bastante diferenciada. Só nesse detalhe, na comunidade, a comunidade da qual vem a criança. Então, mas o que é que eu quero dizer? Que existe, a gente está vendo muito, muito violento, né? A violência muito exacerbada. Então, ou por necessidade, e normalmente por necessidade, às vezes os pais que têm menos recursos são obrigados a dar mais liberdade aos seus filhos, até de locomoção. E os pais, às vezes, que têm mais recursos, eu percebo que há às vezes até um sacrifício, um autossacrifício para preservar, para proteger muito os seus filhos. Onde entraria? Eu sei que não tem uma receita para isso, né? De jeito nenhum. Mas assim, como é que fica esse tema da autonomia? Sabe, num É. mundo violento, até que ponto, até onde vai esse dar autonomia, dar a liberdade para ele um Sim. pouco se locomover? Às vezes até se locomover mesmo, sabe? Ir até a escola, ir até uma academia, ir comprar alguma coisa no mercado, sabe? Tem pais e mães que preservam absolutamente, os filhos não sabem, às vezes, ir no mercado escolher uma fruta, ou É. não faça fazer absolutamente nada sem eu não estou julgando esses pais, gente. Eu não estou julgando, não, porque a gente quer que os nossos filhos vivam, né? E assim, imagino Claro. a exposição, você colocar o filho, mas Sim. me fale um pouquinho sobre isso, Aline, para dar uma luz aí para a gente, né? Essa costuma ser uma questão muito recorrente, assim. Isso é uma coisa que eu vejo com frequência. Né? É comum, por exemplo, eu receber as adolescentes, né? Assim, de 14 anos, 15 anos, que nunca pegaram um Uber e um táxi, por exemplo, sozinhas, assim. Nunca se locomoveram dessa forma, né? E aí, assim, eu entendo que hoje o Uber tem uma série de questões, né? Que a gente vem vendo aí, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas, assim, o que eu vou dizer elas nunca foram de um lugar ao outro por conta própria. Seja de qual for a forma como isso se deu, né? E aí, assim, e eu entendo essa preocupação. Hoje a gente tem os condomínios clube, por exemplo, que você tem tudo lá dentro, né? Você tem academia, você tem o lugar para comprar as coisas, as coisinhas, você tem tudo justamente para evitar esse trânsito pela cidade. E é uma preocupação e é real. Só que existe um ponto que em algum tempo essas pessoas, né, esses adolescentes se tornarão adultos e precisarão experimentar o mundo de alguma forma. Né? Então, assim, o que eu sempre convido os próprios adolescentes e os cuidadores a pensar o que é que eu posso fazer agora para que o meu filho ou a minha filha consiga experimentar esse lugar com o máximo de segurança, tá? Então, assim, isso é de tudo. Por exemplo, eu já recebi adolescentes que não podiam acessar o WhatsApp. E isso era uma questão para elas, assim, né? Porque era assim, mas Aline, a forma como as pessoas se comunicam na minha idade é pelo WhatsApp. Eu não posso me comunicar, isso está fazendo com que eu fique isolada da vida. Né? E os pais, quando eu convido os pais para escutar, o discurso é sempre mais ou menos nessa linha, tipo, mas eu não sei com quem fala, de repente eu não sei com quem que vai trocar mensagem, existem tantas coisas hoje. E aí eu vou convidando esses cuidadores aí, articulando estratégias que ok, eu entendo, mas será que a única saída é não acesse? Né? Então, assim, será que a gente pode pensar como estratégia, por exemplo, existe uma coisa chamada WhatsApp Web, e eu falo isso, né? E assim, né? E aí digo, você vai acessar o WhatsApp do seu filho ou da sua filha no seu computador, ela ou ele saberá disso, e o acordo você tem o acesso, mas eu também vou ter. Nós dois vamos ter o acesso, né? Então, assim, para que eu garanta, de alguma forma, uma certa vigilância. Porque, de fato,
até um determinado momento da vida, essa noção de perigo, ela ainda está sendo construída, né? Então, eu entendo que existem cuidados que precisam ser redobrados nesse sentido mesmo, tá? Então, assim, o que eu vou ajudando essas famílias a pensar e a construir, assim como os adolescentes, é quais são os passos que eu posso dar para que eu consiga ganhar essa independência, né, e essa autonomia dentro do que é possível para mim, nessa minha faixa etária, para que lá na frente eu tenha repertório para lidar com a vida, né? Então, assim, Uber não, mas táxi rola, aquele que a gente liga e pede pelo telefone, que a gente consegue acompanhar e que a gente sabe quem é que vem, e tem a empresa que tem o registro. Será que a gente conseguiria dessa forma? Sim. Então, o que você acha de experimentar começar por uma distância curta? Né? Vamos imaginar que você mora perto do shopping. Que tal deixar ir para o shopping dentro dessa modalidade? Vamos experimentar fazer isso? E aí, se você quiser, você monitora. Me liga quando chegar, me liga quando estiver no meio do caminho, me liga quando sair, né? Mas, assim, é possível ir criando estratégias para que isso vá se fazendo, né? Até porque vai chegar um determinado momento, né, Carla, que nós sabemos disso, de que, assim, isso vai estar completamente fora da alçada dos pais, né? Então, assim, eu digo que existe aí uma dificuldade porque os pais passam, muitas vezes, de tutores, que é o que acontece na infância, é o que acontece em boa parte da adolescência, para consultores, à medida que essas crianças vão crescendo e entrando numa adolescência e se tornando jovens adultos. Então, assim, e esse lugar de ser consultora é um lugar incômodo, porque eu já não consigo mais não só dizer o que é melhor, mas a Proteger. minha possibilidade de cercear em alguns momentos e de proteger em outros fica completamente limitada também. Então, assim, eu acho que o exercício é esse, né? Ir vendo as estratégias e fazer uma aproximação sucessiva. Um pouquinho todo dia, até que a gente vá aumentando aí essas possibilidades. E é o que você quer também. Você usou de uma expressão aí. Qual é a intenção também? Proteger, controlar, cercear, né? Tem que entender isso também. Para aí estudar o movimento e negociar esse movimento de uma exposição controlada, né? De um desmame do útero, do útero da mãe indo para o mundo para que... Eu me lembro um professor nosso que dizia sempre isso, era a frase dele: proteção demais desprotege, proteção demais protege. Os meninos vão para o mundo, eles têm que ter uma ideia, têm que desenvolver alguns sentidos assim, porque senão eles ficam muito vulneráveis. Não desenvolveram, não aguçaram os sentidos para perceber onde tem uma malícia, onde tem uma... né? E assim, e não dá para proteger 100%. Não. De certa forma, há uma exposição, há as festinhas. Aline, a gente está já, né, um tempo aqui, esse assunto é um assunto que dá muito chão, porque eu fiquei pensando assim, que a gente vai precisar criar um momento para outra questão, que vem a questão da sexualidade, da experimentação de substâncias, como é que se faz, e substâncias que estão sendo legalizadas e que mexem com os enteógenos, né? E as relações, e para onde isso vai, o que se permite, né? Assim, no sentido do que é saudável, do que poderia ser saudável, alguns nortes, bússolas, né? Assim, referências, pontos de luz, assim, para a gente nesse mundo. Ô, Aline, poxa, é tanta coisa que daria para a gente explorar aqui, gente. É um tema muito vasto, e eu sei que você tem tanto para poder trazer para a gente, né? Tanta coisa aí para a gente poder... Mas o que você poderia dizer de palavra assim? Para poder fechar para tranquilizar esses pais. Em relação a esse tema de dar limites, não dar limites, o que você poderia assim dizer do seu coração, assim, que às vezes é muito medo de que, além de que se percam no mundo, né, e que se traumatizem, né, você poderia até dizer por isso, né, o que seria esse traumatizar-se, ou esse se ferir, ou esse se machucar no mundo, né? O que você poderia dizer para a gente? Bom, eu acho que assim, é difícil dizer algo
que vá deixar, né, essa sensação de leveza tão grande, porque a gente está falando, a gente está aqui discutindo uma temática, na verdade, que é empírica, né? Assim, o limite é muito empírico mesmo, né? Assim, eu aprendo fazendo, mas eu acho que se eu puder dizer algo, né, algo que eu posso deixar aqui como um registro disso tudo quando a gente faz de forma amorosa, né? Quando a gente faz as coisas para os nossos filhos e com os nossos filhos de forma amorosa, ainda que a gente vá aos excessos, porque eles vão acontecer sempre, ou quando a gente falha nas faltas, a gente tem a possibilidade de estar amparada aí ou amparado dentro dessa amorosidade. Então, eu acho que esse talvez seja o ponto, né? Então, assim, ter filhos precisa ser uma decisão permeada pelo amor, né? Não pode ser algo apenas por uma imposição social, porque é o desejo mesmo, acompanhado dessa amorosidade que faz com que as coisas funcionem. Então, assim, quando houver isso, certamente, de alguma maneira, as coisas vão, né, estar dentro do caminho certo, assim, é o que eu acredito. Muito bom, né? muito bom, muito bom, muito bom. Muito grata por essa luz aí, né? E esse espaço para trazer temas, é um tema muito importante, né? Que a gente vai criar outros momentos, gente, vamos criar outras ocasiões, a gente vai estar aqui, está criando esse movimento de lives às terças-feiras, está abrindo o movimento aí dos podcasts de grupos de utilidade pública, né? Tema de utilidade pública, que é o que nós terapeutas podemos, é a nossa parte, assim, Nossa contribuição. de poder contribuir, né? Eu só quero, muito grata. Falar um pouquinho, deixar um beijo, assim, tem um monte de gente que eu conheço aqui também, que está acompanhando a gente, né? Então, deixar aqui a minha gratidão pelo seu convite, Carla, mais uma vez, e a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao longo dessa nossa conversa. Então, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo também. Muito lindo. Muito grata a todos vocês, gente, porque esse momento é uma construção, né? A gente está aqui desse lado, vocês aí, mas está junto. É como se a gente estivesse assim, na beira de uma lareira, de uma fogueira ou numa sala, todo mundo conversando. Estamos juntos, né? Por esse momento aí que a gente criou. E muito grata e tenha uma excelente noite, um bom descanso e que o amor seja o nosso guia, né? O nosso guia, sempre, né? O nosso alicerce, a nossa base. Um grande abraço, minha linda, e a gente continua se vendo aí nesse nosso caminho, nossa jornada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vai ficar gravado aqui, tá? Aqui disponível para quem não viu na íntegra, vai ficar lá no canal do YouTube também, do Grupo Ômega. Então, vocês vão poder ver e rever, e depois fica o Instagram de Aline, caso você queira conhecer mais de perto o trabalho dela com os adolescentes, o trabalho com as crianças. Ela tem uma equipe que trabalha com ela também trabalha com a formação desses terapeutas que vão se preparar para o atendimento infanto-juvenil. Ela faz essa preparação, então, olha só que coisa linda. Tá certo? Beijão. Beijo. Tchau, tchau.